no final da última parte do módulo 1, nós paramos aqui em ações, participação das empresas, nós vimos o que são e os tipos, e agora nós vamos ver aí um exemplo, uma suposição, um exemplo de investimento, que é um cenário fictício, tá? Lembrando que nesse curso nós não nós não fazemos indicações de investimento, não vendemos estudos, nem análises, nem salas fechadas, não temos esse intuito. O intuito é puramente educativo. Todos os investimentos mostrados são suposições, cenários fictícios ou apenas explicações educacionais do que representam um determinado ativo ou situação. Então, todo o intuito aqui ele é educacional. Sabendo disso, vamos ver este exemplo em um cenário fictício. Você comprou 100 ações da empresa XYZ, que é uma empresa genérica que eu coloquei aqui, por R$ 25 cada, e após um ano você vendeu as ações por R$ 30 cada. Durante esse período, a empresa pagou 50 centavos de dividendos por ação. E nesse cenário, você tem a seguinte linha. Você quer saber o seu retorno líquido, total, e o seu retorno percentual líquido. Quanto rendeu em termos percentuais? Por que você quer saber o seu retorno total líquido? Para você saber em termos financeiros, em termos de moeda, né, em termos de dinheiro, quanto entrou no seu bolso? De maneira bem básica. Quanto foi que entrou no meu bolso? Quantos reais entraram no meu bolso? De acordo com o investimento que eu fiz. E para você poder comparar este investimento com outros investimentos, você precisa saber a rentabilidade percentual líquida. Então, por exemplo, você tem um CDI que rende 11%. E o CDI rende 11%. Quanto foi que o meu, né, investimento rendeu? Então, ele rendeu 18%, 19%. Se o CDI rende 11% e o meu rendeu 19%, então vale mais a pena fazer o mesmo meu investimento que eu fiz uma análise, né, do que fazer o investimento CDI, LCI, LCA. Então, é por isso que você faz essa análise em termos percentuais. Então, nesse cenário fictício, que você recebeu 50 centavos por ação, qual foi o custo total da compra? Se você comprou 100 ações e R$ 25 cada ação, deu R$ 2.500. Aqui você já vê que ele usa uma ferramenta matemática chamada análise dimensional. Da seguinte maneira, vamos fazer a continha aqui. Se você vai mais avançado, você pode só acelerar o vídeo. Então aqui ele tem 100 ações. Deixa eu botar em letra de forma mesmo. Ele tem 100 ações vezes R$ 25, certo? Por ação. Isso aqui é importante. Aí não, vamos deixar assim mesmo. Por ação. Aí eu vou botar aqui por ações. Só para ficar bonitinho. Pronto. Aí o que foi que ele fez? Ele cortou ações com ações. Aí fica 100 vezes R$ 25, que dá R$ 2.500. E isso que ele fez é uma análise dimensional. Entendeu? Ele elimina o que ele não quer utilizar, manipulando a operação. O valor total da venda foi de 100 ações vezes 30, porque ele comprou a 25 e está vendendo a 30. Então ele teve um lucro aí, né? 100 vezes 30, 3.000. Os dividendos recebidos foram 50 centavos, que ele falou aqui, ó. Você sabe que o dividendo
Ele é uma participação no lucro da empresa. Então, quando a empresa lucra e ela tem ali uma dedução de impostos já nesse lucro, paga todos os impostos, paga todos os custos, paga os funcionários, paga os fornecedores, ela paga tudo, sobra o lucro. No caso do mercado de ações, elas têm, né, ali a opção de distribuir prêmios, e esses prêmios são os dividendos. E nesse caso fictício, a empresa distribuiu 50 centavos por cada ação. Lembrando que você comprou ações PN, PN tem uma preferência no recebimento de dividendos e no reembolso de capital em caso de liquidação da empresa, mas geralmente não dão direito ao voto. Então, o que acontece? Com os dividendos recebidos, você recebeu 100 vezes 50 centavos, que dá R$ 50. Então, você teve um ganho de capital de o preço de venda menos o preço de compra, mais os dividendos, né? Um ganho de capital total. Então, aí, ó, você teve R$ 3.000 menos R$ 2.500, o preço de venda menos o preço de compra, que deu R$ 500 de lucro. E você teve um retorno total bruto de R$ 500 mais R$ 50 de dividendos, que deu R$ 550. No total, foi isso que você recebeu e botou no seu bolso. A rentabilidade percentual bruta, por que é bruta? Porque é sem impostos. Vai ser o valor que você ganhou dividido pelo valor que você investiu, vezes 100%, porque você quer em porcentagem, que dá 22%. Considerando imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital, as vendas acima de 20 mil no mês e isenção para dividendos, o imposto de renda sobre o ganho de capital vai ser de 500 vezes 15%. E 15%, como eu já tinha explicado, isso dá até uma, né? Que ele bota aqui, ó, 0,15. 0,15 é igual aos 15%, porque 15%, você lembra disso da matemática, 15% é igual a 15 vezes 100, que é igual a 0,15. Matemática básica. E aí foi o que ele colocou aqui. A gente tirou 15% de 500, que deu 75 centavos, R$ 75. E ele teve um retorno total líquido de 550 menos 75 de 475, porque ele tirou os impostos. Certo? E por que é 550 menos 75? Porque o lucro, o que ele colocou no bolso foi 550. O que ele pagou de imposto foi de 500 vezes 15%, que deu 75. Então, ele vai pegar esse 550 e diminuir os impostos. Ah, e por que não é 550 vezes 15%? É porque os dividendos, ó, isenção de dividendo, isenção de imposto de dividendo. Então, o imposto ele incide só sobre esses 500 e não sobre esses R$ 50 de dividendo. Tá? É por isso que ele diminui, né, os 15%, calcula os 15% de imposto somente do ganho de capital, a compra e venda das empresas, das ações da empresa. E a rentabilidade percentual líquida vai ser o quanto ele ganhou líquido, dividido pelo quanto ele investiu, vezes 100%, que ele quer saber em porcentagem, que é igual a 19%. Sempre assim. Vou colocar aqui em vermelho. Aí. Então, esse foi o nosso exemplo. As ações elas podem oferecer retorno significativo, mas também exigem uma análise e uma gestão de risco. Então, considere bastante tudo e tenha uma gestão aí sobre quanto você tem para ganhar e quanto você tem que perder. Dividendos, renda das ações. Como eu já havia falado, os dividendos são parte do lucro de uma empresa que é distribuída aos acionistas, geralmente pagos periodicamente, mensal, trimestral ou anual, né?
Então, pode ser no mês, pode ser no trimestre, a cada 3 meses, e pode ser a cada 12 meses. Eles representam uma forma de retorno para investidor, além da valorização da ação. Dividend yield. Dividend yield nada mais é que os dividendos, né? A parte dos dividendos, o campo dos dividendos. E ele tem essa fórmula, que é o dividendos por ação dividido pelo preço da ação, vezes 100, que ele indica o percentual do valor da ação que foi pago em dividendos. Ele é um indicador importante para os investidores que buscam renda passiva. Acho que você já deve ter visto propaganda de pessoas falando de renda passiva. Exemplo de cálculo. Uma ação custa R$ 50 e pagou R$ 2,50 em dividendos nos últimos 12 meses. O prêmio, o prêmio que essa empresa paga, você pode dizer dividend yield, eu chamo de prêmio. O prêmio que a empresa paga é 2,50 dividido por 50, e vezes 100%. Você quer saber em porcentagem, que é igual a 5%, porque essa empresa paga 5%. E como é que eu descubro quais empresas pagam dividendos? Basta dar um Google, pesquisa no Google, quais empresas pagam mais dividendos. As empresas mais pagadoras de dividendos nos últimos 5 anos. Pesquisa algo desse tipo e você vai encontrar lá. Bastante fácil. Fundos de investimento. Fundos de investimentos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos de investimentos que aplicam em empreendimentos imobiliários. Você compra cotas do fundo e se torna um inquilino de diversos imóveis. E eles são negociados na B3. Quais são as características e vantagens dos fundos imobiliários? Você já deve ter visto propagandas disso. E eles distribuem a maior parte dos lucros aos cotistas. Então, você tem aí também um rendimento que é distribuído às pessoas físicas que são isentos de imposto de renda. E a diversificação, eles permitem investir em diversos tipos de imóveis, como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, com pouco capital. Olha o que acontece. Quando você está investindo num fundo imobiliário, você está basicamente comprando uma parte de um shopping, por exemplo. E nesse shopping você tem aí as lojas que pagam, né, aluguel no shopping. E esse aluguel vai para quem está participando no fundo imobiliário. E para os donos, que são os donos, né? Então, você pega uma parte desse aluguel. Só que qual é o problema? Imagine que você tem um shopping com. Vamos colocar aqui. Imagine que você tem um shopping com 100 salas. 100 salas. E 70 salas estão alugadas. 30 não estão. 30 não estão. Então, isso significa que você só está recebendo aluguel de 70. As outras 30 não estão alugadas. E você tem um segundo shopping com 100 salas e que 90 das salas estão alugadas e 10 não estão. Quando isso pode acontecer? Normalmente ocorre quando, dependendo da localização do shopping, né? Se tem um shopping com uma boa localização, tem muita gente. Tem um shopping com localização ruim, tem poucas pessoas. Então, esse shopping aqui, ele é melhor. Aí você tem dois fundos imobiliários. Um fundo imobiliário que tem esse shopping e um fundo imobiliário que tem esse shopping. Você sabe que todo investimento tem seu risco. Então, esse fundo imobiliário que tem um shopping ruim, ou shopping que não aluga tanto, não tem uma porcentagem alta, né, próximo dos 100% de aluguel, ele representa um risco maior do que esse, né? Esse aqui tem uma chance de se valorizar, uma chance de manter o preço maior do que esse. Então, todo investimento tem seu risco, inclusive os fundos imobiliários. Porque o shopping vá à falência. Quem se prejudica são os donos do fundo. E os donos do empreendimento que está pegando aluguel. E liquidez, ele possui a maior liquidez que investir diretamente em imóveis físicos. Claro que você consegue comprar e vender fundos imobiliários
no mesmo dia, mas você não consegue comprar e vender uma casa para pessoas diferentes no mesmo dia, né? Essa é a questão da liquidez. Fundos imobiliários na prática. Então nós temos aqui um cenário fictício em que você investe em um fundo imobiliário que custa R$ 100 por cota e distribui 80 centavos de rendimentos por cota mensalmente. E você tem o cálculo do prêmio, dividend yield mensal. O prêmio mensal vai ser o rendimento por cota dividido pelo preço da cota vezes 100%. Então, o prêmio mensal vai ser 80 centavos dividido por R$ 100. 80 centavos é o rendimento, R$ 100 é a cota, vezes 100%, que dá 0,8% ao mês. Cenário em que este fundo imobiliário se valoriza. Se o preço da cota subir para R$ 110 e você vender, terá um ganho de capital de R$ 10 por cota, além dos rendimentos mensais. Então, o ganho de capital por cota vai ser 110 menos 100, que é igual a R$ 10. Certo? Bastante simples, não é? ETFs. As ETFs são Exchange Trade Funds, fundos de índice. Imagine um índice, nesse caso, como um aglomerado de investimentos juntos. Então, ele pega ali as várias ações, juntam elas num bolo e negociam esse bolo fatiado. E ele busca replicar o desempenho dessas ações. Ibovespa, SP 500. Imagina que você está no mercantil e você entra com um carrinho e você vai pegando diversos produtos. Você não consegue levar todo o mercantil para casa, mas você consegue levar as compras do mês. Então, imagine o ETF como sendo isso. Você pega um pouco do setor de sabão, aí você pega detergente, você pega um rodo novo, uma vassoura nova, você pega que boa, né, água sanitária, você pega sabão em pó, aí depois você vai para o setor de carnes, então você pega frango, ovo, uma carne moída, vai para o setor de iogurte, se leva queijo, iogurte, iogurte desnatado, aí você vai ali pro setor de mercearia, leva arroz, feijão, então você leva um pouco de tudo, mas você está levando só um pedaço. Imagine um ETF dessa maneira, que ele permite você investir numa cesta de ativos com uma única transação. E quais são as vantagens? Diversificação instantânea. Comprando uma única cota, você investe em diversas empresas ativas. Baixo custo, geralmente possuem taxa de administração mais baixa que fundos tradicionais. Liquidez, pode ser comprados e vendidos a qualquer momento durante o horário de pregão da bolsa, que normalmente é das 9 às 6, às 6h20, às vezes. Né? E no caso das ações, é das 10 às 5. Pode ser um pouco mais tarde, um pouco mais cedo. E você tem acesso a mercados globais que permitem investir em outros países. Então, você tem a Bolsa Brasileira, você tem o Ibovespa, né? Se o Ibovespa sobe, você comprou aí um ETF qualquer, o ETF aí em relação à Bolsa vai subir e você vai ter uma valorização. Se a Ibovespa cai, você vai ter uma desvalorização do seu investimento. BDRs. O que são? São Brazilian Depositary Receipts, né? Ou certificados de depósito emitidos no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras. Eles permitem que investidores brasileiros investam em empresas no mundo inteiro, né? Por exemplo, Apple, Google, Amazon, sem precisar abrir uma conta no exterior. E eles são negociados na B3, na Bolsa de Valores brasileira. Vantagens e considerações. Ele possui uma diversificação geográfica, acesso a mercados e setores que não estão disponíveis no Brasil, facilidade, investimentos em moeda local, sem burocracia e remessa internacional, mas ele possui um risco cambial. Né? Você sabe que você tem o Brasil, você tem o real, que é a moeda brasileira, e você tem o dólar, que é a moeda americana, Estados Unidos. E ele é influenciado pela cotação do dólar.
E você tem a tributação, que é a incidência de imposto de renda sobre ganho de capital e dividendos com regras específicas. E o cenário? Vamos analisar aí um cenário de renda variável com fundos imobiliários e ações. Lembrando que é um cenário fictício, que ele não existe na vida real, que é só como exemplo educacional. Você investiu R$ 2.000 em um fundo imobiliário que custava R$ 100 por cota e distribuiu 70 centavos por cota de rendimento mensal por 6 meses. No final, você vendeu as cotas por R$ 105 cada. E você também investiu R$ 1.000 em ações da empresa ABC, que é a empresa que eu coloquei aqui genérica. Nem sei se existe uma empresa chamada ABC, mas é uma empresa que ABC do alfabeto, comprando R$ 10 por ações. Após 6 meses, você vendeu as ações por R$ 12 por ação e a empresa não pagou dividendos. Assim, fica aí. Considere os impostos. Para o caso dos fundos imobiliários, você tem a seguinte situação. Vou tirar uma. Você investiu R$ 2.000, vezes aí dividido por R$ 100, você tem que descobrir o número de cotas. Por quê? Porque vai ser o número de cotas vezes o rendimento por cota, vai dar aí o valor que você ganha de dividendo, de prêmio, certo? É aquela velha análise mencional. Então, R$ 2.000 dividido por R$ 100 por cota igual a 20 cotas. 20 cotas vezes 70 centavos por cota, vezes 6 meses, que é igual a R$ 84. Lembra da análise mencional? Ela está entrando aqui. Então, você tem o seguinte. Você tem R$ 2.000. Você tem R$ 2.000. E cada cota custa R$ 100, certo? Aí o que acontece? Só que é R$ 100 por cota. Então, R$ 100 dividido por cota. Só que quando você divide uma divisão, você tem o seguinte, ó. Você vai ter R$ 2.000. E você lembra que na matemática, ó, você tem R$ 2.000. Todo número, ele está sendo dividido por 1. Porque todo número dividido por 1 é o próprio número. Então, R$ 2.000 dividido por 1 vai dar R$ 2.000. E isso dividido por R$ 100. Pode até pensar que você está complicando, mas isso é análise dimensional e é muito importante. E são R$ 2.000 dividido por R$ 100. O que é R$ 2.000? Porque R$ 2.000 dividido por 1 é R$ 2.000. Então, é R$ 2.000 por R$ 100 por cota. Então, cota. Aí você sabe que uma fração dividida por outra fração, você inverte, né? Então, vai ficar R$ 2.000 dividido vezes aí a regra da divisão de fração. Cota, que aí cota vem para cima, inverteu aqui, e R$ 100 aí para baixo, certo? Então vamos continuar fazendo a análise dimensional. Então, da seguinte forma, você vai ter R$ 2.000. Aí eu não vou botar um embaixo, porque não precisa. Só botei ali para facilitar a visualização. Você tem R$ 2.000 vezes cota, que a gente calculou aqui, por R$ 100.
vezes R$ 70 por cota, né? 70 centavos, 70 centavos, tá? 70 centavos por cota. É 0,1 por cota. Aí aqui você faz tchá, toma, né não? Tchá, toma. Por quê? Reais morre com reais, cota morre com cota, vai sobrar reais. Aí você faz 2.000 dividido por 100 vezes 70, que dá 84. E isso é a análise dimensional que eu tava falando, que dá R$ 84. Porque só sobrou o reais aqui. Aí, ó, só sobrou o reais. E você teve um ganho de capital também. Por quê? Porque você teve 20 cotas vezes o preço de venda menos o preço de compra. Por quê? Porque você comprou a R$ 100 e vendeu a 105. Então, você vendeu a 105 menos R$ 100, você teve um lucro de R$ 5 por cota, vezes 20 cotas, que é o número de cotas que você tem, que dá R$ 100. E o retorno total dos fundos imobiliários, que são isentos de imposto de renda, vai dar R$ 84 mais 100, que é igual a R$ 184. Aí R$ 184 foi o que você ganhou. Mais os 2.000, né? Então aqui seria mais 2.000. Certinho? Agora vamos para o cenário fictício das ações. Então, sendo o número de ações ABC, você comprou 1.000 ações por R$ 10 cada ação e deu 100 ações. E você tem um ganho de capital em ações de 100 ações vezes o preço de venda menos o preço de compra, que está 200. Considerando imposto de 15%, 15% de 200 é 30. Então, o seu retorno líquido vai ser R$ 200 que você ganhou, menos o imposto, que dá R$ 170. Então, nesse caso específico, nesse cenário, supostamente você teria aí fundos imobiliários como sendo melhor do que as ações. Nesse caso, tudo bom, né? Risco e retorno. Deixa eu ver quanto é que está de tempo. 27 minutos. Dá para continuar, acho que dá para continuar. Eu só ver aqui, ó, risco e retorno, tipo de risco no investimento, diversificação reprime os riscos, diversificação exemplo prático, liquidez, 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 tá? Conclusão. É, dá para terminar. Risco e retorno, conceito básico. Você tem aí a relação fundamental. Risco e retorno são diretamente proporcionais e buscam retornos maiores em que é preciso aceitar um nível de risco mais elevado. E não existe investimento com alto retorno e baixo risco. Se alguém te oferece, normalmente é uma pirâmide financeira ou um esquema Ponzi, ou algo milagroso. Bem difícil. O que é o risco? É a probabilidade do retorno real de investimento ser diferente do esperado. E ele inclui a possibilidade de perdas financeiras, prejuízo, dinheiro jogado fora. Entender e gerenciar o risco é crucial para o sucesso nos investimentos. Tipo de risco nos investimentos. Você tem aí um risco de mercado, flutuação nos preços dos ativos devido aos fatores macroeconômicos, políticos, setoriais, por exemplo, porque o governo do nada decide taxar em fundos imobiliários, né? Então você vai ter uma desvalorização dos fundos imobiliários. Risco de crédito, possibilidade de emissão do título banco, empresa do governo, não honrar seus compromissos de pagamento, por exemplo. No caso do governo da Argentina, que não honrou com a dívida, mas que depois honrou com a dívida. Risco de liquidez, dificuldade em vender um ativo rapidamente sem perdas significativas. E o risco operacional, que são as perdas resultantes de falhas em processos internos, pessoas ou sistemas. Por exemplo,
Teve aquele acidente lá em Brumadinho, teve o envolvimento da Vale, a empresa de mineração, né? Teve um envolvimento, né? Não estamos dizendo aí que foi culpa, mas teve um envolvimento, né? E isso muito por conta de falhas possíveis, supostas falhas, processos internos, pessoas do sistema. Ou mesmo a barragem ela cedeu por motivos aleatórios. Ou então, por exemplo, em risco de pandemia, né? A pandemia também diminuiu muito o preço das ações, risco de quebra de bancos, que é um risco real, né? Que os bancos quebrarem e gerarem um efeito dominó em outros bancos. E o risco legal seria as perdas decorrentes de mudanças na legislação e regulamentação. Você tem um risco cambial, que são flutuações na taxa de câmbio, que afetam o valor de investimentos em moedas estrangeiras. E nós temos também, além dos riscos, nós temos a diversificação. Né? E o que que é? É uma estratégia de distribuir os investimentos em diferentes tipos de ativos. Né? Então, você pode ter diversificação com renda fixa, renda variável, setores, regiões geográficas e emissores. E o objetivo é equilibrar o risco e o retorno da carteira. E qual seria a redução do risco? Se um ativo ou setor tiver desempenho ruim, outros ativos da carteira podem compensar. Você tem a otimização do retorno, que permite capturar oportunidades em diferentes mercados e momentos. E você não vai colocar os mesmos ovos na mesma cesta, né? Todos os ovos na mesma cesta. É um ditado popular. Né? Se você derruba tudo, né? Tudo cai. Então, a diversificação surge aí não só para proteger, mas como impedir de você ter prejuízo. Se um setor, você investe, vamos supor que você investe em alimentos ultraprocessados e em energia elétrica. Vamos supor que o governo decide aumentar os impostos da energia elétrica. As pessoas vão consumir menos e as empresas vão vender menos energia elétrica, tendo um lucro menor. Então, as ações tendem a cair. Aí, se você tem todos os investimentos em só empresa de energia elétrica, pronto, vai possivelmente ter um prejuízo. Esse é um exemplo, né, do que pode acontecer. E aqui nós temos um cenário fictício de carteira de R$ 10.000. Vamos comparar as duas carteiras para um perfil moderado. Você tem uma carteira A não diversificada e uma carteira B diversificada. Qual é o ativo? Você tem CDB, Tesouro IPCA, fundos imobiliários, ações e ações. Você tem ações de tecnologia e ações de energia. Vamos supor que é energia elétrica. Então, na carteira A, você tem 100% do investimento em CDB, que rende 100% do CDI. Enquanto na carteira B, você tem 30% no CDB, 20% no Tesouro IPCA, 25% em fundos imobiliários, 15% no setor de tecnologia, 10% no setor de energia. Então, vamos supor que se o setor de tecnologia cair, a carteira B aqui é menos afetada. Ela vai ser mais afetada. Só que ela vai ter outros ativos para compensar a queda. Enquanto que a carteira A só tem CDB. E se o CDB, por algum motivo, tiver algum problema, a carteira A lascou, né? Agora vamos supor que as ações de energia elétrica sobem. Então, a carteira A não vai se aproveitar das ações de energia elétrica. Vamos supor que as ações do setor de tecnologia sobem. A carteira A não vai participar. Os fundos imobiliários têm um rendimento alto. O IPCA, né, tem um rendimento mais alto. Então, a carteira A não participa, né, na diversificação, não protege, não otimiza, não tem otimização, né? Não tem diversificação, não tem proteção de nada, é só o mesmo investimento, né? Então, vamos supor que o cara investiu aqui na empresa de tecnologia, e essa empresa de tecnologia fez um investimento absurdo e conseguiu ter um desempenho muito grande, as ações triplicaram de valor. Ó, ele tem 15%, então esses 15% já vão subir muito, então ele vai ter um rendimento muito maior do que esse CDB aqui. Né? Só por causa da nossa. Então, isso é um exemplo. E a liquidez? A liquidez
é a facilidade e rapidez com que o investimento pode ser convertido em dinheiro. Quanto mais rápido, melhor, sem peso indicativo. Tem a questão do spread, quanto maior a liquidez, menor o spread. É claro que depende também do ativo que você está investindo, se for um ativo que é, que é muito líquido, mas ele é negociado em diferentes países. Pode ter um spread por diferença de país, né? Pelo PIN, né? Porque você tem uma ação que está sendo negociada ao mesmo tempo que hoje isso é possível na Europa e nos Estados Unidos, mas como você tem uma distância entre a Europa e os Estados Unidos, você tem um PIN. Então você tem uma diferença no intervalo de tempo. Então muitas vezes fica essa diferença entre o preço de venda e o preço de compra na boleta. E a importância da liquidez, no caso de uma reserva de emergência, você permite acesso rápido ao dinheiro em caso de imprevisto. Você tem o objetivo de curto prazo, que garante que o dinheiro estará disponível quando você precisar. Tem o risco de liquidez, que é a dificuldade em vender um ativo rapidamente sem perdas. Por exemplo, vamos supor que você compra uma casa e você quer vender no mesmo dia. Você não consegue. Mas um fundo imobiliário você consegue. Né? E o que, que seria? Um ativo líquido, um ativo pouco líquido. Como eu já disse, ó, alta liquidez. Facilmente convertido em dinheiro sem perda significativa de valor. Exemplo. Poupança, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária e fundos DI. Você tem ativos com média liquidez, que podem levar alguns dias para serem convertidos, como CDBs, com prazo maior, LCI e LCA, fundos imobiliários, ações, que dependendo do volume de negociação, podem ter dificuldade, né, de você conseguir converter as ações em dinheiro, de você vender mesmo as ações. E baixa liquidez que demoram para ser convertidos em dinheiro, podendo gerar perdas significativas ou perdas se vendidas rapidamente, como imóveis, participação em empresas fechadas, obras de arte e alguns debentures. Debentures, né? Como eu gosto de falar. Agora, agora imagine o seguinte. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que você tem Vamos supor que você tem um balde aqui, e você tem um balde aqui. Aí esse balde, esse primeiro balde, está cheio d'água. Está cheio d'água. Ele está cheio d'água. E aqui ele está cheio de lama. Lama não, argila. Uma argila bem embaixo de líquido. Vamos dizer outra coisa. Aí, ó, argila. Argila. Você botou muita água na argila e ficou assim. Aquele cimento, né? Muita água. Né? Um cimento líquido. E você tem um copo. Aí você tem um copo aqui. Tá bem aqui no meio mesmo. Se você enfia o copo no balde de água, você tira a água, o copo sai um pouquinho molhado e você depois consegue devolver, né? Você consegue tirar a água e depois você consegue devolver facilmente, porque a água é líquida, ela tem uma liquidez maior. E o copo ele fica um pouco molhado, mas você consegue, né, balançar o copo e tirar um pouco da água, bem pouquinho. Você consegue colocar o copo dentro do balde, retirar, depois botar de volta facilmente. Ninguém vai perceber. Se você fizer a mesma coisa com um balde de lama, primeira coisa você vai sujar o copo inteiro. Vai encher o copo de lama, a parte de fora vai ficar suja de lama e a parte de dentro também. Aí quando você for devolver o copo de lama para dentro do balde de lama, ainda assim o copo vai ficar todo sujo. Sua mão vai ficar suja. Vai respingar lama no chão, vai ficar tudo sujo, você não vai conseguir limpar. Então ele tem menor liquidez. Tem perdas. Por quê? Porque você devolveu a lama pro balde, mas você não devolveu tudo, porque ficou no copo. Ficou na parte externa e interna do copo. Então você teve dificuldade para retirar e para recolocar. Aí é um exemplo de liquidez, né? Bem mais simples. E quais são as decisões estratégicas da liquidez nos investimentos? São os prazos. Investimentos de longo prazo podem ter menor liquidez, mas oferecem um maior potencial de retorno. Reserva de emergência deve ser alocada em ativos de alta liquidez para acesso imediato, caso de previsto.
E oportunidades. Ativos de baixa liquidez podem oferecer prêmios de risco maior, mas exigem paciência e planejamento. E você tem operações importantes, como o risco de venda forçada, vender o ativo de baixa liquidez antes do prazo pode resultar em perdas significativas, como exemplo de uma casa. Se você quiser vender uma casa rápida, vai ter que diminuir o preço. Equilíbrio, que é fundamental para equilibrar a liquidez da carteira com seus objetivos de necessidade financeira. E o seu perfil de investidor, em que você vai escolher a liquidez dos ativos que deve estar alinhado com o seu perfil de risco. Então vamos analisar aqui um cenário fictício, uma análise completa. Você tem 20 mil reais para investir e seu perfil é moderado. Vamos considerar 5 opções. Você tem o Tesouro IPCA mais 2035. Significa o quê? Ele vai pagar o IPCA mais 4,5% ao ano até 2035, com prazo de investimento em 2035. Então, se tem a opção B, o fundo imobiliário, com um prêmio, dividend yield de 0,7% ao mês e potencial de valorização. Você tem ações de uma empresa considerada consolidada no setor de energia elétrica. Como você alocaria seu capital? Considerando risco, retorno e liquidez. E Tesouro IPCA. Vamos supor que você coloca 50% do Tesouro IPCA. Ele vai te garantir uma proteção contra a inflação e um ganho real, com segurança e liquidez para o longo prazo. Enquanto que os fundos imobiliários, com 30%, vão te oferecer uma renda passiva mensal, isenta de imposto de renda e com potencial de valorização, com liquidez média. Enquanto que as ações elas vão buscar maior rentabilidade no longo prazo, com maior risco, liquidez diária, mas com volatilidade. Essa alocação vai equilibrar com segurança sua renda e seu potencial de crescimento, alinhado com o seu perfil. Não sei se você percebeu, mas eu tô fazendo pausa porque eu tô espirrando aqui sozinho. Tá? Então você tem uma carteira com modelo de perfil. Vamos supor que você é um conservador, no caso a renda fixa ou baixo risco seria 70 a 90%. Renda fixa, médio risco, 10 a 20%. Fundos imobiliários, 0 a 5%. Ações, 0 a 5%. Outro, criptoativos e derivativos, 0%. Se você é um investidor moderado, renda fixa de baixo risco, 40 a 60%. Renda fixa de médio risco, 20 a 30%. Fundos imobiliários, 10 a 20%. Ações, 10 a 20%. Outros, cripto e derivativos, são 5%. E se você é um investidor arrojado, é de 10 a 30% na renda fixa, 10 a 20% na renda fixa de médio risco, 15 a 25% nos fundos imobiliários, 30 a 60% em ações e 5 a 15% em criptoativos. E a única diferença entre esses três é o perfil de emoção. Ou seja, o investidor arrojado, ele aguenta a flutuação. Então, as ações dele podem cair metade. Ele não liga. Não liga. Isso é mais para pessoas que ou não tem nada a perder, né? Você é um homem solteiro que tem sua casa própria, mora sozinho e trabalha. Você não tem nada a perder, irmão. Você pode passar 30 anos comprando ações. Você não tem nada a perder. Né? Agora, se é um homem de família, tem que se preocupar com o futuro dos seus filhos. Então, conservador moderado é o ideal. Você tem ações, que você analisa poucas ações, que você tem pouco tempo, mas você está aí no médio baixo risco. E qual a conclusão? A estratégia, ela vem com os principais aprendizados, que nós compreendemos que os ativos financeiros de renda fixa e variável e os seus riscos e a liquidez, né? Risco, retorno, liquidez, diversificação e quais são os próximos passos. É continuar se aprofundando seus conhecimentos sobre o mercado, aplicar o que você aprende, o que você aprendeu, mesmo que em simulação. Então, você faz uma simulação do que você investe ou não investe, né? No caso da simulação, você não está investindo nada, você está apenas simulando. Então, você pode estar na calculadora, tem várias calculadoras, calculadora de PCA, calculadora de juros compostos, você pode estar nessas calculadoras e ficar brincando ali
com a ideia dos investimentos, né? E você precisa revisar a sua carteira e seus objetivos periodicamente. Então, essa é a ideia para a sua jornada. Aprofundar, aplicar e revisar. Além disso, planejar. E o sucesso nos investimentos, ele é uma jornada contínua e cheia de disciplina. Não, não fique preso somente a esse curso. Então, cada conceito, pesquise e leia mais sobre ele. Então, pesquise sobre risco e retorno, pesquise sobre liquidez, pesquise sobre diversificação, sobre ativos, sobre renda fixa, renda variável, leia livros, consuma conteúdo no YouTube desse tipo de situação, né? Então, tem que consumir muito conteúdo de pessoas que são experientes nessa área. Então, essa é a ideia.